No vídeo de hoje eu vou te dar a melhor aposta de todo o YouTube, a mais assertiva para o tema da redação do Enem 2023. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês e preparar vocês para uma das coisas que mais geram ansiedade antes, durante e depois da prova do Enem, que é o tema da redação. E a verdade, pessoal, é que eu realmente vou te dar a melhor aposta que você já viu em todo o YouTube para o tema da redação do Enem 2023. A mais garantida, a mais assertiva, e eu tenho motivo para ter tanta certeza assim nessa minha aposta para a redação do Enem 2023, que vai acontecer daqui a pouquíssimos dias. E olha, por mais absurdo que isso aqui pareça, aqui vai a minha grande aposta para a redação do Enem 2023. E essa minha aposta é que você deveria parar de tentar apostar em algum tema, parar de tentar adivinhar algum tema e parar agora mesmo de assistir esse tipo de vídeo, porque isso sinceramente pode acabar com a sua aprovação no Enem 2023. Tô brincando, vai, não precisa parar de assistir agora. Pode terminar de assistir esse vídeo aqui, porque eu vou justificar o porquê que eu fiz essa afirmação fortíssima, porquê que eu fiz essa afirmação tão polêmica sobre o tema da redação do Enem. Mas a grande verdade é que toda essa experiência, toda essa brincadeira, tudo isso de ficar pesquisando, todas essas informações, serviu lá em 2019, quando eu ainda era vestibulando, para eu ter uma experiência um pouco diferente, mas para eu aprender algumas coisas sobre essa história do tema da redação. E principalmente aprender quais são os grandes problemas que envolvem você ficar tentando adivinhar qual que vai ser o tema da redação. E existem aqui três principais tipos de problema que eu vou falar para vocês. O primeiro problema, e a gente vai falar sobre isso aqui durante todo o vídeo, é que existe uma probabilidade ínfima de qualquer pessoa que seja realmente acertar qual vai ser o tema da redação. E aqui eu não vou falar sobre isso exatamente agora, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é tão improvável. Segundo problema é que isso gera uma ansiedade tão grande, mas tão grande antes da prova, que pode abalar completamente o seu equilíbrio, abalar completamente o seu resultado depois no dia do Enem. A verdade é que eu via, isso acontecia comigo e com pessoas que eu vi ao meu redor, que nessa brincadeira de ficar postando qual era o tema da redação, de ficar vendo o que ia cair, o que era mais quente, o que era mais provável de cair, as pessoas ficavam extremamente ansiosas. Eu mesmo via o tema e falava, nossa, se cair sobre isso, o que eu vou falar? Eu tenho que ficar aqui investigando, estudando. Às vezes era no sábado à noite, ao invés de eu dormir para descansar, tava todo mundo lá preocupado com o tema que o youtuber, com o influencer tal falou que ia cair, e aí você falava, nossa, eu não sei o que escrever aqui, ficava lá tarde da noite, ficando descobrindo o que você ia falar, se caísse aquele tema, porque você não estaria preparado, e olha, isso aqui gerava uma ansiedade tão grande, e para cada tema que você via, que era uma nova aposta quente que ia cair, repetia esse ciclo de ansiedade, e você perdia completamente o equilíbrio da situação. E por fim, o terceiro grande problema que envolve tudo isso era o momento de você pegar e sentar e abrir a sua prova, abrir o seu caderno de prova, e aí você ia ver que não caiu nada daquilo que falaram que ia cair. Não caiu nenhum tema que você ficou loucamente a noite inteira revirando a internet, pesquisando o que falasse caísse. Não caiu nada daquilo e o seu mundo desmoronou. Você tinha 100% de confiança de que ia cair aquilo, você tinha 100% de confiança no que o youtuber, no que o professor tal te falou, e quando você viu o tema da redação e você viu que não ia cair nada daquilo, você entrou em um bloqueio, você entrou em um bloqueio de criatividade, você não sabia mais o que escrever, e você não tinha a mínima noção do que você ia escrever na redação do Enem. Vi isso acontecer com dezenas e dezenas de pessoas próximas a mim. Isso aqui, felizmente, não aconteceu comigo, porque eu não levava tão a sério essas apostas, mas a ansiedade pré-prova com certeza me acompanhou em cada um desses vídeos que eu assistia sobre a aposta de tema. Mas aí você pode parar e me questionar até com uma certa razão, Theo, mas e se for verdade? E se o professor realmente acertar o tema da redação? E se o youtuber fulano realmente acertar? Aconteceu no ano 2000, sei lá das quantas, que o INEP postou no Instagram e realmente caiu? Ou então o youtuber falou e realmente caiu um negócio parecido? E vamos falar aqui, vamos realmente ver quais são as chances disso aqui acontecer. Pra gente realmente entender o que envolve isso de acertar o tema da redação, eu quero pegar a redação de 2020 como exemplo, porque ela é uma redação linda para isso. Porque um monte de gente acertou o tema. Qual foi o tema? Os estigmas associados à saúde mental na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação do Enem 2020. Muita gente saiu na internet falando, eu acertei o tema da redação, eu acertei que era doença mental, eu acertei que era depressão e ansiedade, eu acertei que era saúde mental. Mas vamos lá, calma lá, você realmente acertou? A redação falava sobre estigmas e não só sobre saúde mental. A redação falava sobre sociedade brasileira e não sobre depressão. A redação falava sobre todos os problemas associados à saúde mental e não sobre uma doença específica como depressão, como ansiedade. Então, peraí, você realmente acertou
ou você acertou mais ou menos um aspecto relacionado ao tema? E exatamente esse é o problema de você tentar adivinhar o tema da redação, porque sempre acontece em duas situações. Ou então a pessoa acerta de uma maneira muito genérica o eixo temático, então alguma coisa relacionada à saúde mental, e isso simplesmente não vale nada, porque isso aqui é uma coisa muito genérica, isso não te garante ali nenhuma certeza, nenhuma vantagem na hora de escrever. Ou então a pessoa dá um chute para 150 temas diferentes para chegar na hora e falar, caiu um ali meio parecido com o que eu chutei, então eu acertei. Mas na verdade a pessoa só foi lá e chutou para todos os lados e realmente ele não acertou, ela só deu um monte de aposta até acertar alguma. Mas beleza, vamos desconsiderar todos esses fatores, vamos desconsiderar essa questão de acertar só o eixo e não o tema, vamos desconsiderar essa questão de chutar 150 temas. Vamos supor que você realmente viu um vídeo do YouTube que alguém falou que ia cair alguma doença mental, tipo depressão e ansiedade, lá pro Enem 2020, né? E você abriu a prova, você realmente viu que caiu aquele tema, estigmas associados à saúde mental no Brasil e na sociedade brasileira. E aí, você realmente acha que você está com alguma vantagem? Na minha opinião, você está inclusive com desvantagem na hora de fazer essa redação, porque a sua cabeça vai estar tão enviesada naquele tema que você acha que acertou, que às vezes é uma depressão, que às vezes é uma ansiedade, ou então que era doença mental, que você vai esquecer completamente, você vai apagar na hora de ler a parte dos estigmas, a parte de todas as outras doenças mentais, a parte da sociedade brasileira, e você cai num grande risco que é tangenciar o tema da redação, simplesmente porque você está com a redação que você acha que acertou na cabeça, e não com a redação que ele pediu para você escrever, aquela redação realmente que tinha todos os elementos do tema. Então, se você acerta, entre aspas, você ainda tem esse risco de, na verdade, estar tangenciando a redação, tangenciando o tema, o que é uma coisa horrível, você vai tirar uma nota muito baixa se você tangenciar, justamente porque você foi por um aspecto único do tema, ao invés de ver o tema como um todo. Mas beleza, então, depois de toda essa experiência que eu tive, depois de criticar essa brincadeira de ficar tentando adivinhar o tema da redação, vamos lá agora falando um pouco de seriedade, trazendo um pouco de conteúdo de valor para vocês mesmo. Como que eu acho que você deveria se preparar, então, como que eu acho que você deveria adivinhar, entre aspas, o que fazer na hora da redação do Enem, como que você vai se preparar para aquele tema. E a primeira coisa é que a ignorância é uma dádiva. Isso aqui com toda certeza vale para o tema da redação. Eu gosto, até hoje, eu faço a prova do Enem com vocês, até hoje eu me forço a não pensar em nenhum tema da redação, a não chutar nenhum tema da redação, e se eu for chutar, fazer isso no máximo como uma brincadeirinha ali no grupo de amigos, para falar, vai cair o tema X, mas sem nenhuma preocupação com isso. E por que eu faço isso? Por que eu fico tão forçado assim a não pensar em nada? Primeiro motivo, se eu não penso em nada, eu não vou para a prova com expectativa. Então eu não vou ter nenhuma expectativa frustrada quando eu abrir o caderno da redação. Então assim, a minha única preparação é descobrir qual vai ser o tema. E assim eu não vou ter ali nenhuma ansiedade na véspera tentando adivinhar, eu não vou ter nenhuma ansiedade na hora da prova por ver que caiu um tema diferente do que eu estava esperando, eu não vou ter uma ansiedade por ser pego de surpresa, por falar, nossa, eu não estava preparado para esse tema. Justamente porque a minha cabeça está focada em não importa o que cair, eu vou escrever o que eu sei. E a segunda coisa, para isso da ignorância funcional, o que você tem que focar de verdade ao invés do tema da redação, e isso sim é uma coisa muito válida, é a estrutura do seu texto. Então aquele scriptzinho, aquele esqueleto do seu texto tem que estar na ponta da língua, tem que estar muito treinado, tem que estar muito afiado, porque na verdade o tema da redação, o conteúdo em si é 20% da redação, o essencial mesmo, 80%, o diferencial está na estrutura do texto, está em como estruturar esse texto, está na gramática, está em como escrever, está na colocação pronominal, está no uso dos conectivos, e não em si, em o que você vai falar, o que vai ser o seu argumento. Sinceramente, o mais essencial que vai realmente fazer diferença é estar com a estrutura bem treinada, e isso é o que você tem que se preocupar. E não em ficar tentando adivinhar qual que é o tema, qual que é o assunto, porque realmente não é o que vai fazer o diferencial para você tirar uma nota muito alta. Mas por fim, para acalmar os ânimos, para acalmar aquela ansiedade interna, aquela vontade de querer saber o tema, de querer adivinhar alguma coisa, o que eu sempre fazia é me preparar para os grandes problemas, para os grandes eixos que podem ser cobrados na redação. Então eu vou estudar sobre problemas da saúde, problemas da educação, problemas relacionados à pobreza, problemas da desigualdade econômica, problemas associados ali à exclusão de algum grupo social, problemas relacionados às questões sociais, problemas associados às minorias. Se eu sei todos esses problemas, eu sei que a redação do Enem vai me trazer algum problema que vai estar de alguma maneira relacionado a isso aqui que eu tô falando.
Tudo no final das contas cai em educação, cai em saúde, cai em desigualdade, e se você tem o que falar, se você tem conteúdo relacionado a esses grandes eixos, você está mais que preparado para absolutamente qualquer tema que vai cair na sua redação, desde que você tenha um modelinho treinado e uma capacidade mínima de olhar aquele texto e adaptar o que você sabe sobre esse grande eixo para aquele tema específico. Então, pessoal, o que eu quis trazer aqui nesse vídeo é justamente a importância de você não ficar com nenhum tema muito rígido na sua cabeça, não ficar nem muito preso a algum tema, nem muito preocupado em tentar adivinhar o que vai cair. Primeiro lugar, porque isso é muito improvável, ninguém de verdade adivinha o tema da redação, a enorme maioria das pessoas erra todos os anos, ano após ano o tema, e não tem problema nisso, você não precisa acertar o tema para fazer uma boa redação. Eu aposto que se você fizer uma pesquisa das redações nota 1000 do último Enem, a enorme maioria não adivinhou, talvez ninguém adivinhou qual seria o tema da redação. Isso justamente prova que você não precisa saber o tema para fazer uma boa redação, você precisa estar preparado para escrever para qualquer tema que eles te derem, e você precisa estudar os grandes assuntos, os grandes problemas, para, não importa qual tema cair, você saber relacionar com conteúdos que você estudou, que você aprendeu, aquele tema em específico. E é isso que você precisa para fazer uma redação excelente, mais nada. Você não precisa gastar ali sua saúde mental, sua ansiedade, se preocupando em adivinhar o tema, e muito menos você vai querer abrir a sua prova na hora do Enem e perceber que você tem uma frustração de ver que é um tema que você não estava esperando. A gente está chegando muito perto do Enem agora, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo ele traga um pouquinho de calma, diminua um pouco a sua ansiedade e ajude você a conseguir um resultado melhor na redação, mas no seu Enem como um todo nos próximos dias. Se você ainda não é inscrito, já fica o convite para você se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo para sair aqui nos próximos dias, até para o primeiro dia do Enem, inclusive eu vou fazer várias lives, mas também tem um conteúdo muito bom pro segundo dia do Enem, que eu estou preparando com muito carinho aqui para vocês, então você não perde nada para se inscrever. Se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações, até porque a gente está muito perto da prova, né? Então você tem que receber a notificação bem rápido assim que eu postar o vídeo para dar tempo de ver e conseguir ali melhorar em alguma coisa de resultado, e me acompanhar também no Instagram, vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, o meu Instagram é OLastroOficial, assim você consegue ter um contato muito mais próximo, um conteúdo mais diário comigo. Até a próxima, espero ter te ajudado e bom Enem!